Oi, eu sou a Caroline Olá, eu sou a Janaína. e nós somos as Chatas de Letras. Hoje o assunto é bastante sério. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o quanto a nossa linguagem, a nossa língua, é bastante racista. E antes disso, eu vou contar uma historinha para vocês, para exemplificar um pouco, para dar início a essa conversa. Quando eu era criança, eu morava numa casa de madeira com janelas venezianas e essas janelas elas se abriam para fora da casa. E nós tínhamos uma alavanca de ferro que segurava essa janela. E essas alavancas de ferro que seguravam essa janela eram chamadas de negrinhos. E elas tinham o formato de uma cabeça de pessoa. E eu nunca estranhei isso quando eu era criança. Mas depois que eu cresci, depois que eu fui para o mundo, eu fui me dar conta de que eram cabeças de negros. E ao que isso estava vinculado? Estava vinculado a todo o processo da escravidão que aconteceu aqui no Brasil, assim como aconteceu em muitos lugares do mundo, de que os negros eram vistos exatamente assim, como objetos que serviam para fazer o serviço que ninguém mais queria fazer, como de segurar a estrutura de uma janela. E isso me apavorou bastante, me assustou. E um movimento que o Brasil está começando a fazer já há algum tempo, mas algumas pessoas ainda não, é da gente olhar para as palavras que a gente utiliza, compreender a etimologia, a história que elas trazem, o efeito discursivo que elas carregam e entender que nós usamos palavras muito racistas. Não é, Carol? Outro ponto que é muito válido comentar antes da gente partir diretamente para essas palavras é que muito de nós, muitas vezes, podemos nos questionar em relação a isso. Poxa, mas se são termos que hoje em dia a gente já nem associa mais aquilo, para que eu vou ter que tornar consciente? Para que eu vou ter que estudar a história dessas palavras se eu já não associo mais com aquilo? E aí eu volto a comentar o que a gente já vem comentando ao longo de todos os nossos vídeos e que a gente pautou muito no último vídeo, que foi como o uso de certos termos, eles promovem uma construção na nossa cabeça da realidade, uma representação da realidade, e esse termo ele sempre vai estar vinculado a alguma coisa histórica. Quando a gente se torna consciente disso, é que a gente pode mudar, é que a gente tem a opção de escolha. Será que eu quero continuar usando esse termo, sabendo da origem que ele tem? A Janaína pode falar um pouquinho mais para a gente sobre quais seriam esses termos e o que a gente acaba usando muitas vezes sem se dar conta. São muitos termos, na verdade, né? E como a Carol falou, a questão é trazer isso para a consciência. Eu vou dar aqui um exemplo, que é da palavra denegrir, que o efeito de sentido da palavra denegrir seria de falar mal de alguém, mal do caráter de uma pessoa. Denegrir a imagem de uma pessoa seria tornar negra essa imagem. Então, vem ali da palavra negro. E por que tornar algo negro seria negativo? Porque exatamente a gente tem uma expressão no Brasil muito horrível, que é coisa de preto, coisa de negro. Principalmente aqui em Santa Catarina, né? Que é um estado bastante que foi colonizado por imigrantes europeus e por muitas pessoas brancas, então se perpetuou muito mais o racismo aqui do que em outros lugares, não que em outros lugares não tenha, mas aqui é muito forte e continua sendo muito forte. Então é muito comum aqui em Santa Catarina, como em outros lugares, a gente ver pessoas comentando o trabalho de alguém, por exemplo, e dizendo que isso é coisa de preto, ou que tal tipo de música ou tal comportamento é coisa de preto. E esse coisa de preto seria no sentido de falar mal do que é feito, de dizer que é uma coisa mal feita, de que é uma coisa que não está boa, né? Então, a partir do momento que a gente para de usar, a gente entende o sentido, a história, o contexto dessa palavra denegrir, ou desse termo, dessa expressão, né, popular, coisa de preto, e que a gente troca isso por outras palavras, nós estamos nos conscientizando e fazendo escolhas em relação à nossa linguagem e nos posicionando se nós concordamos ou não concordamos com a forma com que as palavras são utilizadas e a carga histórica e cultural que elas têm. A partir do momento que nós paramos de usar termos assim, nós estamos dizendo que não é mais aceitável
olhar para as pessoas negras como se elas fossem inferiores. Não é isso, Carol? Isso é muito observado, né, nessas expressões que a Janaína colocou, sempre que se coloca como um contraste entre branco e preto, colocando-se o negro sempre como uma coisa valorizada negativamente, e o branco como uma coisa valorizada positivamente. Quando a gente diz, por exemplo, inveja branca, né? Uma inveja que não é uma coisa negativa, é uma inveja boa, inocente, ingênua, que não tem problema. Isso também faz com que a gente deixe de perpetuar, de certa maneira, um racismo que não é aquele racismo talvez explícito, né? Porque a gente tende a associar a racismo tudo que é explícito, né? Se explicitamente eu chamo uma pessoa de negra de uma maneira negativa, se eu xingo aquela pessoa ou se eu desmereço ela pela cor de uma maneira explícita, isso é racismo. Agora, a minha linguagem, a minha inocente língua, que não tem culpa nenhuma de ter recebido esses nomes e de ter sido associada com aquilo, não é racismo. Mas aí eu volto a repetir: se a gente não for consciente disso, a gente não vai ter escolha. Agora, se a gente, a partir do momento que a gente passa a ser consciente, a gente é sim responsável pela língua que a gente opta a usar, e de certa maneira, como a Janaína comentou, isso vai revelar o nosso posicionamento ou não. Lembrando que quando a gente se omite também já é uma forma de se posicionar. E um exemplo disso, que a gente estava conversando antes, Carol, é a forma com que a mídia retrata os acontecimentos, né? Quando acontece uma situação que envolve um branco ou uma situação que envolve um negro, dá um pouquinho desses exemplos para nós também. Sim, por exemplo, quando pessoas negras são assassinadas violentamente em suas próprias casas, normalmente o que se vê no noticiário é que foram mortos pessoas tal, tal e tal e tal, foi morto, e não se coloca quem os matou, sempre é omitido o sujeito dessa ação. Isso é um recurso muito usado na área do jornalismo para esconder ou então para culpabilizar as pessoas pelos seus atos. Ou quando é representado, como é representado um jovem branco, de classe média, quando ele comete algum tipo de crime. Jovem, e agora quando é um negro que comete esse crime, é um delinquente, é um traficante. Sempre é muito bem revelado Muito bem aquilo. marcada, né? Isso. E essa forma de, como a Carol estava falando, né, que o racismo ele não é só explícito, é um racismo velado. Então a gente esconde através da linguagem, a gente tenta esconder, pelo menos através das palavras que a gente utiliza, o que está ali sendo valorizado enquanto positivo, enquanto negativo. E a partir do momento que a gente normaliza isso, que a gente acha que está tudo bem, isso é um problema. E é muito importante a gente falar disso, porque esse momento exatamente que a gente está vivendo historicamente, que é um momento de pandemia, e é um momento em que a gente já vem comentando, né, o quanto as favelas ou os lugares que estão à margem têm uma realidade muito diferente do que os lugares de elite. O que está acontecendo? Aqui no Brasil, a gente teve casos de pessoas negras, de jovens negros, mortos pela polícia, como já acontece periodicamente, de forma naturalizada, o tempo todo, historicamente, certo? Mas aí a gente teve nos Estados Unidos também um assassinato que aconteceu de uma forma bastante forte, que foi de um policial pisando em cima da garganta de um homem negro, mesmo enquanto ele dizia que não conseguia respirar, matou essa pessoa, assassinou, não foi morto, foi assassinado. E isso gerou vários protestos, mesmo em época de quarentena, que as pessoas deveriam estar em casa se protegendo. Isso foi tão forte que as pessoas foram à rua, as pessoas estão protestando nos Estados Unidos, e acabou que aqui no Brasil, a partir disso, as pessoas começaram agora a se movimentar também a fazer protestos. Esse final de semana a gente teve protestos no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em São Paulo. E isso é muito importante que a gente se posicione e proteste. Mas, novamente, eu problematizo aqui o quanto que a gente acabou se chocando muito mais com o assassinato pela polícia de um negro nos Estados Unidos
do que dos negros que estavam sendo mortos. Inclusive, aqui a gente teve um menino de 14 anos que foi tirado dentro de casa pela polícia e morto, e a gente não começou um movimento nas ruas por causa disso. É muito importante que a gente faça os movimentos, mas é muito importante que a gente se pergunte por que a vida do negro dos Estados Unidos e o movimento que começou lá fez a gente se movimentar muito mais do que a indignação em relação à morte dos nossos negros, o que mostra que a gente está naturalizando, a gente fica muito pacífico porque é normal, é corriqueiro, e é isso que não pode mais acontecer. A gente não pode mais achar normal utilizar certas palavras, porque por trás dessas palavras tem assassinato de pessoas, tem racismo contra pessoas, tem realmente toda uma carga histórica que precisa, já passou da hora de isso ser exposto e ser modificado. Nesse aspecto também é muito importante a gente ter em conta que quando a gente fala de luta para combater o racismo e a gente ser antirracismo, e quando a gente fala do papel de nós brancos nessa luta antirracista, isso poderia ser um exemplo, a gente começar a olhar para a nossa língua, a olhar para os termos que a gente usa, realmente se fazer consciente disso, porque muitas vezes também o que a gente percebe é que a discussão sobre esses termos, a problematização desses termos choca muito mais do que o assassinato dessas pessoas. E isso é totalmente incabível na sociedade que a gente vive hoje. O fato da gente discutir hoje, eu tenho certeza que tem. Não são muitas pessoas que assistem a gente, mas eu tenho certeza que tem muita gente que assiste e fala, ai meu Deus do céu, o que tem a ver uma coisa com a outra, agora eu não posso mais usar esse termo, agora tudo é racismo. Sim, se você está usando e você é consciente disso, e você tem opção de escolha, você sabe dessa história, e isso acaba te incomodando mais do que as consequências da gente continuar usando esse tipo de discurso e a gente não ser consciente disso, temos um grande problema. É muito importante quando a gente pensa, quando a gente marca esse lugar e diz nós somos brancas, falando, em que sentido? Ser branco é um lugar de privilégio. Então, a gente não fala com a voz da experiência, a gente fala enquanto aliadas, a gente fala enquanto pessoas brancas antirracistas, antifascistas, a gente fala de um lugar de quem não quer mais que esse tipo de coisa aconteça e que reconhece que muitas vivências, que as nossas vivências são totalmente diferentes e que a gente não quer estar num lugar de passividade, de comodismo em relação a isso. E quando a gente fala de lugar de fala, é muito importante que a gente dê visibilidade à pensadora negra que fala sobre esse termo, que é a Djamila Ribeiro, né? Djamila Ribeiro tem um livro, depois a Carol coloca ali o nome, né? Que se chama Lugar de Fala, que foi a dissertação de mestrado dela, em que ela vai falar exatamente isso, que todos os lugares de fala, eles são marcados. Então, quando uma pessoa, enquanto branca, falo sobre racismo, eu não estou falando do lugar de experiência, de vivência, eu estou falando de alguém que fala de um lugar de privilégio, que olha para isso do lugar de privilégio, que precisa reconhecer esse privilégio estruturante para poder repensar esse lugar, né? Da mesma forma, a Carol também. Claro, por isso que eu acho muito importante nós, que temos esse privilégio de ter podido estudar letras, de ter podido estudar língua, de ter entendido essa parte social da língua, enquanto linguistas, também se posicionar e não se omitir nesse momento, sabe? Falar, não, a gente estudou e a gente sabe que esses termos, eles não só vão representar a nossa realidade, como eles também têm essa função de construir e de continuar reiterando certas práticas que estão se materializando nesse discurso. Então, acho extremamente importante isso, a gente de letras chegar aqui e dizer, ó, a gente sabe qual é o papel da língua na sociedade em termos racistas e estamos tratando de mudar essa realidade do lugar que a gente pode fazer isso, obviamente. Então, fica aqui a reflexão para vocês.
quando a gente fala sobre pessoas sendo mortas, sendo assassinadas, no momento de pandemia, a gente está meio que adormecido em relação a isso, amortecido, porque é muita morte por causa do Covid, é muitas mortes por outras questões acontecendo, é um momento realmente muito turbulento, a gente pensa que vai vir muita coisa ainda pela frente, mas é muito importante que as pessoas estejam acordando e indo para as ruas. Né? Ir para as ruas nesse momento é muito perigoso, mas viver enquanto sendo pessoas negras no mundo é perigoso o tempo todo. Então é muito importante a gente fazer voz junto a essas lutas como pessoas aliadas, como pessoas que têm diferentes lugares de fala. E a gente dá visibilidade e voz. Então a gente deixa vocês hoje aqui com essa reflexão, né? E num próximo vídeo a gente vai convidar algumas pessoas para falar com maior propriedade, com maior lugar de fala sobre esse assunto. Um abraço, então, uma ótima semana. É isso aí, gente. Um abraço para vocês. Até o próximo.